Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão. Estamos aqui para mais um tema, mais um tópico sobre questões pedagógicas, sobre conhecimentos pedagógicos para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso, ter subsídios, ter a noção, saber do que você está falando quando você fizer a sua prova, tá? Então hoje nós vamos falar das implicações das políticas públicas para a organização do trabalho escolar. Vejam só, notem que nós já vimos em tópicos anteriores o que são políticas públicas. Políticas públicas são aqueles atos políticos baseados na Constituição que vão interferir para melhorar a educação em determinado ponto onde essa educação está falha, onde a lei geral não conseguiu atingir a educação. Ali nós vamos ter políticas públicas baseadas na Constituição para que isso possa ser melhorado, tá? Então a política pública é um plano de desenvolvimento que se faz ali, é um PDE que se desenvolve aqui, é um plano nacional de educação que se faz ali, é um projeto de educação de jovens e adultos. Vejam, a Constituição garante que jovens e adultos devem ser alfabetizados quando são analfabetos, correto? Sim. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu atinjo isso na realidade, na prática? Na prática, eu preciso criar políticas públicas baseadas nesse elemento da Constituição para que eu atinja diretamente o meu aluno, o aluno que está com problema de alfabetização, tá? Então, como é que essas políticas públicas elas vão participar do ambiente da escola? Então aqui nós vamos te dar uma visão geral de como as políticas podem interferir no trabalho da escola, correto? E aí nós temos que verificar o seguinte: a primeira coisa é olhar e organizar e verificar, na verdade, como se dá ou como se dão as políticas públicas em escolas com realidades diferentes. E é aí que eu acho o ponto fundamental deste tópico. Como as políticas públicas vão interferir na organização das escolas com realidades, culturas e etc. totalmente diferentes, tá? Bom, então vamos lá, olha só. Nós esperamos que a escola pública seja para todos e de qualidade. Isso é um ponto fundamental, garantido na Constituição. Isso está na Constituição. Para alcançar esses objetivos, ou seja, uma escola comum, que efetivamente cumpra com os objetivos propostos na Constituição Federal, o que é que nós podemos fazer? Tá? Então, quando nós colocamos isso aqui, nós pensamos no seguinte: nós queremos uma escola pública, porque está na Constituição, isso aqui está na Constituição Federal, certo? E como é que eu vou fazer para alcançar esses objetivos? Tá? Então, para alcançar esses objetivos, uma escola comum efetivamente cumpra os seus objetivos propostos na Constituição Federal, o que é que nós podemos fazer? Tá? Temos que ter em mente que estas políticas, esta escola pública de qualidade, ela não pode ser uma escola igual para todo mundo. Veja, eu não estou dizendo que igual em qualidade, eu estou dizendo igual em procedimentos. Por quê? Porque nós temos realidades diferentes. E a nossa própria Constituição vai tratar esse assunto com realidades diferentes. Ou seja, cada realidade vai adequar uma proposta de educação, uma política pública que vai melhor beneficiá-la, para que nós tenhamos esse objetivo comum, que é uma escola pública de boa qualidade para todo mundo, tá? Então vamos lá. Outra coisa. Uma análise preliminar, política pública na área educacional nada mais é do que a ponte, presta atenção, nós já vimos isso, né? A ponte que liga determinações de objetivos legais com a realidade local, tá vendo? Então, ponte que liga as determinações de objetivos legais, ou seja, que está na Constituição, que está na lei, com a realidade local, adequada à realidade local. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? Se você tem uma escola, vamos supor com uma realidade X, e eu tenho, por exemplo, um material didático feito e levado para todas as escolas,
essa realidade X pode não ser contemplado com esse material didático. E aí é preciso que haja adaptações, tá? Então as leis, elas devem ser gerais, mas as políticas públicas devem ser mais localizadas. E para isso nós temos os âmbitos nacionais, estaduais e municipais. Então nós vamos ter políticas públicas nacionais, vamos ter políticas públicas estaduais e vamos ter políticas públicas municipais, regionalizadas, tá? E ainda eu posso ter dentro do município políticas públicas para determinadas situações dentro da realidade que eu estou, na qual a escola está inserida, tá? Então olha só, olha aqui, o dever do Estado, a fim de satisfazer um direito do cidadão juridicamente protegido, convive com uma forma federativa de educação em suas atribuições e competências. Então presta atenção. O dever do Estado, a fim de satisfazer um direito do cidadão juridicamente protegido, convive com uma forma federativa, né, geral, de educação em suas atribuições e competências. Então veja bem, eu tenho que atingir o meu aluno, certo? O cidadão tem que ser atingido com as políticas públicas educacionais. Só que eu convivo com a federação, eu convivo com o Brasil. Então, o Brasil vai ter leis gerais que vão ter que atingir esse cidadão. Só que essas leis gerais, elas podem ser direcionadas através de políticas públicas para atingir qualitativamente o cidadão que está lá embaixo, na comunidade, em comunidades rurais, em comunidades urbanas, mas com problemas específicos, ou com características específicas, com culturas específicas, e até, pasmem, com idiomas específicos, tá? Porque no Brasil nós falamos mais de 300 idiomas. Nós falamos espanhol no Brasil, se fala espanhol, comunidades que falam espanhol. Nós falamos Guarani no Brasil, mais de 60 mil pessoas falam Guarani. Fora o Guarani, de tribos indígenas ou de pessoas oriundas de outros estados ou pessoas de fronteira, há ainda várias tribos indígenas que falam determinadas línguas, que não a língua oficial portuguesa, a língua portuguesa. Correto? Então nós convivemos com várias, com um emaranhado de situações que nós temos que contemplar com esta política pública para todo cidadão, tá? Com essa lei que é feita para todo cidadão, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa. Aqui. Tanto dimensões nacionais da educação nacional quanto dimensões federativas nos espaços subnacionais são deveres de todo o Estado. Presta atenção. Tanto dimensões nacionais da educação nacional quanto dimensões federativas, ou seja, das federações do Estado, nos espaços subnacionais, quer dizer, nos espaços dos Estados, são deveres de todo o Estado. Então, eu vou ter políticas públicas federais, políticas públicas estaduais e políticas públicas municipais. Então, o universo é esse, lei federal, correto? Essas leis federais vão ser sublocadas como leis, como políticas públicas nacionais, políticas públicas estaduais e políticas públicas municipais, correto? Por quê? Porque um dos problemas é você atingir qualitativamente o cidadão. E isso não é possível, segundo o que consta aí na nossa própria LDB, fazer isso de uma maneira geral, ampla, geral, porque você esbarra na questão própria de cada cidadão, nas características próprias de cada cidadão, de cada município, de cada cultura. Tá bom? Outra coisa, vamos lá, Por conta desse modelo, a Constituição Federal define a competência da União, dos estados e municípios e estabelece a necessidade de organização de seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Então vejam bem, o que é regime de colaboração? A federação ajuda o estado, que ajuda o município.
que ajuda o cidadão. Tá? Então eu posso fazer no sistema colaborativo. Isso não impede também que você faça isso de maneira separada. O Estado fazer políticas públicas do próprio Estado, o município fazer políticas públicas do próprio município e o Estado, federação, fazer políticas públicas da própria federação, nacionais. Então eu tenho políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, só que num sistema colaborativo, uma dependendo da outra, uma fazendo parte da outra. E aí nós temos uma coisa muito interessante que foi criada, que é o chamado Plano Decenal. Tá? Então, o Sistema Nacional de Educação, ele vai ser articulado por um plano decenal, ou seja, de 10 em 10 anos, nós vamos rever esses dispositivos e vamos melhorar, vamos modificar. Por quê? Isso, na minha opinião, já está um pouco defasado, porque quando a gente pensa em plano decenal, nós pensamos em modificações de 10 em 10 anos. Mas essas modificações, elas são já de menos anos, de 5 em 5 anos. Tá? Vale lembrar, por exemplo, que as gerações se modificavam de 10 em 10 anos. Antigamente, você tinha gerações que eram de 20 em 20 anos, de 10 em 10 anos. Então, a geração de 80, a geração de 70, a geração de 90. Tá? Mas, de 1990 para cá, você já tem uma geração que se modifica em função de vários fatores, inclusive o tecnológico, de 5 em 5 anos. Então, quem é da época do tijorola, daquele celular tijolão, que o pessoal diz, tem um tipo de desenvolvimento. Depois do tijorola veio o outro, depois o outro, depois outro, depois outro. Quem é da época do torpedo já ficou para trás, agora já da época da foto, quem é da foto já ficou agora a época do WhatsApp, quem é do WhatsApp já é a geração 4G e por aí vai, isso vai se modificando. E as gerações vão sendo automaticamente caminhando a passos mais largos, certo? Diminuindo esse tempo que a gente chamava de geração 80, 90, tá? Então, esse plano decenal, ele é feito para que de 10 em 10 anos repensadas as políticas públicas para a educação, envolvendo todos os elementos que foram constitutivos para a educação e que se modificaram durante o tempo, tá? Para serem incorporados na educação. A educação, ela caminha a passos largos, tá? Quem nunca pensou, por exemplo, e isso é um fato que eu acho que vai ser relevante para você colocar na sua prova, para você escrever sobre ele, que é o seguinte: quem nunca pensou em utilizar as tecnologias do WhatsApp, do tablet, para a educação, tem que começar a repensar. Tem que começar a repensar, porque aqui faz parte do cotidiano do aluno. Isso lá na... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, eu espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.